Se você pensa que medicação é o tratamento para qualquer condição psiquiátrica, você vai se frustrar e vai frustrar o paciente também. Os mecanismos biológicos relacionados à depressão, alguns deles são causa em parte, mas muitos deles são consequência. A própria alteração inflamatória que a gente tem nos pacientes que deprimem, nós temos uma relação inflamatória, né, de aumento de IL-6, IL-1, TNF-alfa, até mesmo isso tem relação com como a pessoa articula as coisas na vida. O que a gente chama de psiquismo é extremamente importante. A gente fala assim, a pessoa é depressiva. Olha, não existe pessoa depressiva, não do ponto de vista técnico, né? Existem pessoas que têm depressão recorrente, existem pessoas que, ou seja, vários episódios. Existe hoje um transtorno depressivo crônico, né? Que antes a gente chamava de distimia, mas que isso não faz da pessoa depressiva, né? Não é, esse termo é inacurado. Só que a nossa maneira de pensar, ele não só é alterado durante a depressão, porque a pessoa passa a catastrofizar, ou seja, se alguma coisa ruim vai acontecer, a pior vai acontecer. Ela passa a não conseguir se observar como digna, por exemplo, acha que ela é fake, né, que ela não merece crédito. Isso muda, né, quando a pessoa deprime. Mas existem também maneiras de pensar que podem predispor uma pessoa a desenvolver um quadro depressivo. Então, sim, a criação tem tudo a ver também, como a gente fala, 50%, se você tem gêmeos idênticos separados na infância, um abre o quadro de depressão, o outro tem, vamos dizer assim, 50% um pouquinho a mais de desenvolver o quadro de depressão também. Significa que a genética é super importante, certo? É. Só que também significa que os outros 50% também são tão importantes quanto. Então, a maneira de pensar é fundamental. Isso aqui é muito importante porque nos quadros de depressão que são leves, o mais indicado não é medicação, é terapia. E o que a gente mais tem evidência é a terapia cognitiva comportamental, que utiliza pura ciência, também trabalha com medicina baseada em evidência, sobre o que é possível se mudar na forma como pensa para gerar algum resultado. Então, no caso de toque, é muito interessante, alguns estudos mostram que pessoas que têm toque têm em determinadas atividades frente a um gatilho, como por exemplo, pratos sujos ou assimetria, você tem uma atividade cerebral particular, tá? Quando essas pessoas são tratadas com antidepressivo e você expõe elas aos mesmos gatilhos, algo muda. O tratamento para toque é o antidepressivo. Então, a gente percebe que a medicação é capaz de, no tratamento, gerar mudança na ressonância funcional, na atividade cerebral. Só que se você fizer uma comparação das pessoas que fizeram TCC, né, não é final de curso não, cognitiva comportamental, com as pessoas que fizeram medicação, as mudanças neuroplásticas são muito parecidas. Ou seja, a terapia funciona sim como medicação. No caso de transtorno bipolar, isso não é tão evidente, tá? No caso de transtorno bipolar, a psicoterapia ela vai ser fundamental para a pessoa, principalmente, ser psicoeducada. Então, ela perceber quando está tendo variação de humor, ela perceber que o sono dela está ficando menor, a irritabilidade está aumentando, ou que ela está falando mais rápido. Então, assim, para a pessoa conseguir se notar, é fundamental a TCC. Mas na depressão o efeito é diferente, o efeito realmente é muito maior, ele diminui o índice de recorrências, ele diminui o tempo da pessoa em depressão e também diminui a intensidade dessa depressão. Então, um exemplo do que a gente chama assim, da psicologia beckiana, né, de Beck, que é didática, não é só isso, mas dá para a gente ter uma noção de como a terapia funciona aqui. Então, vamos dizer que você está numa entrevista de emprego e aí a pessoa que está te entrevistando começa a mexer no celular. Existem várias coisas que você pode pensar. Isso geralmente é um gatilho para a gente,
Porque ali a gente está exposto, a gente está querendo, a gente tem um desejo ali e aquela pessoa está interagindo com a gente com uma interferência. Então, o gatilho que isso gera vai ser diferente para cada um de nós, certo? Mas imagina que você pensa assim, olha, eu devo estar sendo muito chato. Ou eu sou pior do que os outros concorrentes, uma vez que ele está olhando o celular quando está falando comigo. O pensamento, o gatilho, ativa um pensamento. O pensamento costuma gerar um sentimento. Nesse caso, se você pensa, eu devo estar sendo chato ou eu sou pior que os outros concorrentes, como é que você acha que você iria se sentir? Bom, a maioria das pessoas iria sentir inferioridade ou sensação de despreparo de que talvez ela esteja. E como a gente se sente determina o nosso comportamento, certo? Então, se a pessoa, novamente, o cara mexe no celular, ele começa a pensar que ele é inapropriado, ele está ruim a entrevista, ele vai se sentir pior e como ele vai se comportar, muitas vezes a pessoa fica nervosa e se atrapalha, né? Começa a gaguejar, né? Então assim, justamente pela forma como ela pensou e sentiu. Só que se a gente fizesse uma outra coisa, se quando o cara mexe no celular, a gente pensasse, ele é muito mal educado. Tipo, eu estou aqui fazendo uma entrevista, é sem noção da pessoa pegar o celular. Se você pensa isso, concorda que a sensação deve ser diferente? Se a gente pensa dessa maneira, a chance de você, por exemplo, uma pessoa poderia se sentir desafiada, ou ela poderia sentir revolta, mas isso não iria afetar o sentimento dela ou o comportamento dela da mesma maneira que o primeiro. Se a pessoa se sente desafiada, qual comportamento ela poderia ter? Ela poderia dar ainda mais de si para tentar chamar a atenção do cara. Então, isso aqui, na verdade, o lugar onde a gente tem que mudar não é o comportamento, né? Que as pessoas falam, você tem que fazer mais isso, você tem que mudar a sua maneira de agir. A nossa ação, ela tem relação com como a gente se sente. Também não funciona a gente pensar assim, olha, você tem que ficar feliz com isso. Você deveria estar grato por isso. Grato não, grato já funciona mais como pensamento mesmo. Mas você não pode se sentir assim. Isso não funciona, gente. Não funciona. Mas o lugar onde a gente deveria atuar é aqui, é no pensamento. Se a gente quer mudar a nossa forma de se comportar e de sentir, é mudando a maneira como a gente pensa. E a terapia vai destrinchar a maneira como a gente pensa nas crenças que a gente tem. Então, por exemplo, se as pessoas não me dão atenção, no primeiro exemplo, se as pessoas não estão me dando atenção, é porque eu sou ruim, é porque eu sou inferior. A partir do momento em que a pessoa percebe que aquilo é uma crença, a gente pode mostrar que aquilo não é necessariamente verdade. E uma vez que a pessoa percebe que isso não é necessariamente verdade, a cascata de reação muda. O sentimento muda e o comportamento também. Outra coisa que está muito envolvida em processos depressivos e praticamente todos os outros transtornos psiquiátricos é o ambiente. Então, quando a gente coloca, é o contexto que a pessoa está. Então, por exemplo, eu recebo muita gente que vem de banco, né? Eu acho que bancário, o contexto e o ambiente que eles vivem, o que vai determinar quando a pessoa vai ter um burnout ou uma depressão é a questão de tempo, tá? Então, o ambiente seria, muitas vezes, o gatilho do que aconteceu, mas também os contextos que você passou ao longo da vida. Então, a pessoa ter, como eu disse, eu vou repetir isso diversas vezes, a pessoa ter passado por traumas, por abuso, por assédio, aumenta muito a chance dela desenvolver um transtorno. Mas também ela sofrer coisas que mudam, capazes de mudar a forma como ela se vê. É curioso que atletas, que quando eles se machucam, a chance deles abrirem um quadro psiquiátrico é muito maior. Pessoas que estão sofrendo grande pressão, seja de namoro, seja do chefe, também tem maior chance de desenvolver isso. Mas para isso, ela tem que ter um desbalanço entre esses três componentes. Então, todo transtorno mental vai ser determinado por um desequilíbrio entre uma predisposição biológica da pessoa, na forma da pessoa não conseguir manter a resiliência relacionada ao psiquismo e o tamanho da pressão que ela vai ter baseado no estressor.